estamos nessa série, Sem Prisões, né? Que começamos semana passada, e como eu disse para os irmãos, Deus mandou nós nos prepararmos para um vinho novo que Ele vai derramar sobre nós. Na semana passada falei muito sobre isso, né? Falei para a igreja sobre várias coisas que eu sinto que Deus quer fazer conosco como igreja local. E enquanto eu orava pela igreja, Deus colocou no meu coração que Ele queria preparar a igreja para receber esse vinho novo, coisas novas. Deus me deu aquele texto de Lucas capítulo 5, que fala de vinho novo e odres novos. E esses odres, eles falam de duas coisas, né? Da nossa estrutura pessoal, de nós pessoalmente, mas fala também de nós enquanto igreja. Né? Uma palavra muito importante, todos que não ouviram essa mensagem na semana passada, precisam ouvir. Por favor, vá no nosso canal do YouTube e assista essa mensagem, porque ela é a introdução dessa série Sem Prisões, que começou na semana passada. Tá ok? Mas continuando, eu vejo isso. Deus quer nos renovar, pessoalmente e também como igreja. Deus quer nos dar novas estratégias, novas ideias. Deus quer levantar uma nova geração. E, bom, a propósito, por falar em nova geração, eu queria dizer para os irmãos, esclarecer o que esse termo significa, quando nós falamos que Deus vai levantar uma nova geração. Tá bom? Nós não estamos falando de idade de pessoas, nós estamos falando de uma ação sobrenatural que vai despertar a igreja ministerialmente. Ok? Precisamos entender isso. Você pode ter 70 anos de idade, mas nunca ter sido despertado ministerialmente falando. E você pode sim fazer parte de uma nova geração de líderes que Deus vai levantar na igreja. É muito importante dizer isso. Por quê? Porque quando falamos de uma nova geração, as pessoas mais velhas, elas podem pensar que Deus deixou elas de fora do plano. E que a vez delas já passou, e não é isso. Deus está levantando uma nova geração de líderes, de ministros, de servos, que vão ser despertados ministerialmente e usados poderosamente por Deus, independente da sua idade. É claro que entre eles, que serão levantados, haverão muitos jovens, e eu creio que também muitas crianças no nosso meio. Amém? E muitas dessas pessoas vão ser os pastores daqui a alguns anos. Eu já tenho 44 anos de idade, irmãos. Sabia que eu já estou procurando meu sucessor? Daqui 15 anos, sei lá, eu já estou procurando uma pessoa para assumir meu lugar. Sabia que líderes que não preparam sucessores estão falhando no ministério? E 15 anos passa assim, ó. Talvez o próximo pastor dessa igreja seja um jovem de 20, 25 anos. E talvez ele nem tenha sido despertado ministerialmente ainda, quem sabe? Mas enfim, quando falamos sobre uma nova geração, o que vem ao meu coração é isso. Um despertar ministerial na igreja como nunca antes. Amém? Entenderam isso? Então fecha aspas. Deus está nos chamando para nos preparar para receber um vinho novo. E Deus falou no meu coração, a igreja precisa ser liberta, a igreja precisa ser curada para que o vinho novo não seja desperdiçado. Então, até o fim deste ano, nós vamos estar ministrando sobre cura e libertação com a igreja. E eu quero começar aqui hoje falando sobre alguns assuntos, respondendo algumas perguntas sobre cura e libertação, e depois eu vou entrar no tema propriamente dito. Mas deixe-me abordar algumas questões que estão em volta desse tema e que são muito importantes para nós, são essenciais para a gente entrar no tema de cura e libertação. São algumas perguntas, dúvidas que as pessoas têm. Bom, primeira delas, por que a gente precisa falar de cura e libertação? Para que falar sobre isso, de cura e libertação? Bom, porque ninguém pode fluir na vida cristã antes de ser curado e liberto. Ponto. Se você puder, guarde essa frase que eu vou dizer agora. Anote aí, guarde isso. Não podemos discipular um demônio e não se pode expulsar a alma de um homem. Entendeu isso? Não podemos discipular um demônio e não se pode expulsar a alma de um homem. Então escuta, demônios precisam ser expulsos e pessoas precisam ser discipuladas para serem transformadas.
Então, o motivo pelo qual nós falamos sobre cura e libertação é porque Deus quer nos levar a um ponto ideal para Ele fazer o que Ele quer fazer em nós, sem que os nossos problemas emocionais sejam um empecilho para Deus, para tudo que Deus quer fazer conosco, e sem que cadeias espirituais nos impeçam de cumprir os planos de Deus para nós. Então, veja, problemas emocionais e cadeias espirituais são duas coisas que podem impedir o fluir da vida cristã e podem impedir o homem de cumprir os planos de Deus. Então, duas coisas: problemas espirituais e problemas emocionais. Por isso, cura para os problemas emocionais e libertação por causa das cadeias espirituais. Entenderam isso? Segunda coisa, o que vem primeiro? Cura ou libertação? Foi uma pergunta que eu fiz quando eu estava preparando essa série. Preciso começar com cura ou preciso começar com libertação? Bom, então, deixa eu te explicar uma coisa. Olha, as prisões de pecado que acompanham as pessoas, elas estão diretamente ligadas às condições da alma da pessoa. Em outras palavras, nós abrimos portas de pecado por causa dos nossos problemas de alma. Então, na verdade, as duas coisas, a cura e a libertação, elas precisam vir em um mesmo tempo na nossa vida, em uma mesma estação na nossa vida. Por quê? Porque ninguém segura a libertação se ele não estiver curado. Por outro lado, também não adianta ministrar cura com alguém que está cativo por demônios. Em outras palavras, primeiro nós precisamos resolver o problema espiritual, libertação, para então tratarmos dos problemas emocionais, que é a cura. Então, primeiro, precisamos entrar com libertação, mas logo em seguida, precisamos entrar com cura. Caso contrário, o que vai acontecer? As feridas das pessoas vão levar essas pessoas novamente para suas prisões de pecado. Então, vamos começar essa série falando da parte de libertação, mas logo em seguida, vamos tratar de áreas de cura da alma. Ok? Então, cura e libertação precisam vir ao mesmo tempo, no mesmo período. Terceiro, como eu sei se eu preciso de libertação? Como eu sei se eu preciso de libertação? Essa resposta é simples, presta atenção. Se você peca por acidente, você é um crente normal. Por quê? Porque você não é perfeito e por causa disso você comete erros. Mas esses erros não são planejados e nem recorrentes. Preste atenção. Os pecados que você comete não são planejados nem recorrentes. Porque se são, aí é um sintoma. O crente normal deve cometer pecados por acidente, esporádicos. Entenderam isso? Então, se você luta constantemente com um pecado que você não consegue vencer, então você não tem uma dificuldade. Você está debaixo de uma influência maligna. E você precisa de libertação. Entenderam isso? Então, o que você tem não é uma dificuldade. Você está aprisionado. Isso é uma prisão espiritual, uma cadeia espiritual. E você precisa de libertação. Quantos entenderam isso? Então, quarto. Como eu posso ser curado e liberto? Bom, aqui é bem simples. Nós vamos abordar isso durante a série. A base da libertação é o arrependimento. E as bases da cura são o amor e o perdão. Ok? Nós vamos trabalhar mais isso quando nós entrarmos na série de cura. Mas como nós vamos começar com a libertação, nós vamos falar bastante sobre arrependimento. Por quê? Porque uma pessoa só muda de comportamento quando ela reconhece que está pecando e compreende o que o pecado está roubando dela. Ou seja, o pecado gera morte e a pessoa precisa entender isso. Ok? Mas como eu posso ser liberto? Bom, o caminho sempre vai ser o arrependimento. Agora nós vamos nos aprofundar mais nisso, ok? Quinto, a cura e a libertação são instantâneas. Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque isso é um mito na área de cura e libertação, sabia? Muitas pessoas acham que cura e libertação é um momento mágico na vida de uma pessoa.
onde alguém vai fazer uma oração poderosa, milagrosa, e a pessoa vai finalmente se ver livre de todas as suas lutas e tentações. Cabam! Só que as coisas não são assim. Sim, nós já vimos alguns casos, principalmente áreas de vício. Eu já vi pessoas que foram libertas instantaneamente do desejo relacionado ao vício. Isso é uma coisa. Agora, se livrar dos padrões de comportamento causados pelo vício, aí é outra história, porque tem muita coisa envolvida. Então escute isso. A verdadeira libertação é aquela que vem com um arrependimento profundo e uma mudança de mentalidade. Bom, talvez essa seja a frase mais importante que eu vou dizer nessa mensagem de hoje. Então vou repeti-la para você. A verdadeira libertação é aquela que vem com arrependimento profundo e uma mudança de mentalidade. Entendeu isso? Então ela não é instantânea. Ela é um processo que é iniciado pelo arrependimento. Ok? Então por que a gente precisa fazer ministração de libertação? Por que a gente ministra a libertação se não tem uma oração mágica? Bom, primeiro, justamente para levar a pessoa ao arrependimento. Toda ministração de libertação, ela tem como objetivo denunciar a ação de Satanás. Mostrar como Satanás age, para que as pessoas possam detectar essas coisas na sua vida, essas ações na sua vida, e elas possam tomar uma posição diante de Deus de arrependimento. E em segundo lugar, nós oramos com as pessoas para quebrar cadeias e abrir prisões, porque nós cremos que há uma unção liberada na ministração. Como? Bom, baseados no que Jesus disse em Lucas 4, capítulo 18. Jesus dizendo sobre ele mesmo, ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu, e aí ele fala entre algumas coisas, ele fala duas, para curar os quebrantados de coração, isso é cura emocional, e para pregar libertação aos cativos, que é libertação. Libertação do controle de demônios. Então é cura e libertação. Curar o coração é cura emocional. Pregar liberdade aos cativos é libertação. Então essa unção que estava sobre Jesus também está sobre nós hoje. Ela ainda opera na igreja hoje. Amém? Então quando nós oramos, esta unção ela é liberada. Na verdade, tudo já foi conquistado por Jesus lá na cruz, mas nós precisamos orar, liberar, crer, gerar fé e tomar posse disso. Então preste atenção, uma vez que nós oramos e a unção é liberada, as prisões são abertas, escute, a atitude de sair da cadeia é de cada um. Deus abre as cadeias, quebra os grilhões, mas cada um precisa tomar uma atitude, decidir sair. Se a pessoa não toma a decisão de sair, não toma uma atitude, uma posição de arrependimento, o que acontece? Satanás ganha terreno na vida dessa pessoa de novo. Quantos estão comigo? Amém. Última coisa que eu queria abordar sobre isso. O crente pode ser dominado por um demônio? Ai, o que você acha? Crente pode ser dominado por demônios? Bom, deixa eu ler 2 versículos para te explicar isso, tá bom? Nós vamos lá para João capítulo 10, e eu vou ler para você o versículo 1, depois o versículo 10. Depois vou te explicar o que Jesus está dizendo aqui. João 10, 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco, preste atenção à palavra entra, ok? Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aqui é uma referência a demônios, ok? Vamos para o versículo 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ok. Preste atenção ao que Jesus está dizendo nesse texto. O ladrão pode entrar. É a primeira coisa que fica clara aqui. O ladrão entra. Agora, ele não pode entrar como Jesus entra. Mas ele encontra brechas. E ele entra apenas para matar, roubar e destruir. Então, eis a pergunta que muita gente quer saber a resposta. Se os demônios podem entrar,
Então crente pode ficar possesso? Olha o jogo de xadrez aí, olha a pergunta teológica. Crente pode ficar possesso? Bom, a resposta dessa pergunta depende do que você quer dizer por possessão. Deixe-me te mostrar o que a palavra endemoniado na Bíblia significa, tá bom? A palavra no grego é a junção de duas palavras. Demonai, que é demônio, e zonai, que é a palavra possuir. Em outras palavras, estar possuído por um demônio. Demonai, zenai. Ok? Agora presta atenção, muito importante. O grego tem duas palavras para o verbo possuir. E zonai é um desses verbos. Mas o verbo zonai não é o verbo usado para representar posse. Preste atenção nisso. O verbo zonai significa obter o controle sobre. Então, literalmente, o termo significa: eu não sou dono, mas eu ganhei controle sobre. Quer ver um exemplo ótimo para você entender isso? O movimento do Sem Terra no Brasil, SMT. Eles não possuem a terra. Eles não têm posse da terra, mas eles entram e ganham controle sobre a terra. Para tirar esse povo da terra, você precisa apresentar o seu caso a um juiz, que vai enviar um oficial de justiça, junto com agentes, para tirar os invasores da terra. E assim, ele vai fazer uma reintegração de posse, ou seja, devolver a terra para o dono. Então pense assim, o juiz é Deus. O oficial de justiça que veio foi Jesus. Os agentes são os anjos. Quem são os invasores da terra? Os demônios. O que Jesus fez? Ele veio com seus agentes e reintegrou a posse para Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Quem entendeu isso? Tremendo, né, irmãos? Então, os demônios não são donos, mas eles podem tomar controle? Sim, eles podem. Então, um cristão pode se tornar posse de um demônio? Não. Nós somos propriedade de Deus, comprados e resgatados pelo sangue de Jesus. Mas pode o crente estar debaixo do controle de demônios? Sim. Isso é demonai zenai. Isso é estar debaixo da influência de um espírito maligno. E isso acontece quando esse demônio entra e controla áreas da vida de uma pessoa, mesmo ela sendo crente. Porque ele tem acesso por causa de legalidades. O que são legalidades? Pecados. Quem está entendendo? Ok. Então, se você olha a palavra endemoniado como posse, a resposta é não. O crente não pode ficar endemoniado desse jeito. Não pode ser posse. Mas se você está perguntando se o crente pode estar debaixo do controle de um espírito maligno, a resposta é sim. Então veja que a ideia não é de posse, mas é como se o espírito maligno usasse essa pessoa como cavalo, que é justamente o termo que se usa no espiritismo, não é? O espírito maligno entra e comanda. Ela toma conta da alma daquela pessoa e a pessoa fica até inconsciente. Naquele momento ela está sendo usada por Satanás. Ok? Bom, para ficar bem claro, vou te dar mais um exemplo. Vamos supor que você vai no shopping, alguma coisa, e um ladrão entre na sua casa. Não vai acontecer, só um exemplo, tá bom? Esse ladrão vira dono da sua casa? Não. Mas ele entra e ele tem o controle da sua casa. E ele vai ter o controle até que ele ou seja expulso ou ele saia de lá. Não é? Enquanto ele estiver lá dentro, o que ele vai fazer? Roubar e destruir. Quem já teve o desprazer de chegar na sua casa depois da visita de um ladrão? Quem já teve esse dissabor? Como é que estava a casa? Arrumadinha, não estava? A casa estava arrumadinha, tudo no lugar. Lógico que não. Porque o diabo ele vem para roubar e para destruir. E se tiver gente lá dentro, ainda é perigoso matar. É ou não é? Então, é um bom exemplo também para você entender. Não é? E eu gosto de dizer que endemoniado é igual bêbado. Sabe por quê? Já viu bêbado? O que acontece com o bêbado? O álcool é dono da pessoa? Não. O álcool não possui a pessoa. Mas a pessoa está debaixo da influência dessa substância.
debaixo da influência do álcool. E isso leva essa pessoa a fazer coisas que talvez ela jamais faria se ela estivesse nas suas condições normais. Coisas que às vezes a pessoa vai se arrepender para o resto da vida, mas que não podem ser desfeitas, ok? Então ela não é possuída, mas ela está sob a influência daquilo. Quantos entenderam o conceito? Isso é muito importante para nós. Então deixe-me te fazer uma pergunta importante. Há alguma área da sua vida que você simplesmente não consegue ter controle sobre ela? Que você se sente impotente em relação a ela? Há algum pecado que você já confessou 1 milhão de vezes, dizendo a Deus que nunca mais ia fazer aquilo, mas você continua fazendo? Então deixe-me te dizer algo. Vou te dizer isso com amor. Isso é uma prisão. Se entra ano e sai ano e você não vence, isso não é uma fraqueza, queridos. É uma prisão. Escute. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para te dar más notícias. Pelo contrário, eu estou aqui para te dar boas notícias. Porque se você está preso, eu conheço aquele que pode te libertar. Ele está aqui hoje à noite. Mas preste atenção, ele não pode te libertar se você não reconhecer que está preso. E qual o caminho para a libertação? Arrependimento. Então, tendo abordado esses temas que são essenciais para tratar do nosso tema, deixe-me falar um pouco mais sobre arrependimento. Porque eu quero trabalhar um pouco mais isso com vocês aqui hoje. O tema dessa mensagem, na verdade, é arrependimento é tudo. Arrependimento é tudo. Diga para o seu irmão, arrependimento é tudo. De máscara. Bom, tenho 3 pontos rápidos para vocês para falar sobre isso, ok? Aqui vai, número 1. Arrependa-se para sair da sepultura. Arrependa-se para sair da sepultura. Vou ler para você Salmo 7, de 12 a 16. Salmo 7, de 12 a 16. Se o homem não se arrepende, se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Bom, nós vamos falar mais na frente um pouco mais sobre alguns aspectos desse versículo, mas inicialmente quero ver com você o que Davi está falando no início. Olha, se o homem não se arrepende, 3 pontinhos. Ele começa a falar de consequências do pecado. E na verdade Paulo fala a mesma coisa sobre o mesmo assunto em Romanos 6:23, um versículo que todos conhecem, que diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Davi é mais poético, ele está escrevendo uma canção. E Paulo é mais direto, mas o recado é o mesmo. Aquele que vive no pecado, vive colhendo morte. Aquele que vive no pecado, vive colhendo morte. Viver no pecado é como viver cavando um buraco e o aprofundando. É isso que Davi está dizendo no Salmo. Como diz aquele, já ouviram aquele ditado? A pessoa cavou a própria cova. Já ouviu isso? É mais ou menos isso que Davi está dizendo. Mas não apenas uma cova física, uma sepultura física, mas pense em morte em várias áreas da sua vida, em vida. Há vários tipos de morte, de sepultura, financeira, emocional, familiar, na sua saúde, na sua sexualidade, nos seus relacionamentos. Então há muitas pessoas que vivem na sepultura em áreas na sua vida. Por quê? Porque eles não se arrependem dos seus pecados. Por isso Paulo diz lá em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam mortos, sepultura, região de morte.
morte em áreas da sua vida. Então, quando você vai cometendo pecados e não se arrepende desses pecados, é como se você estivesse cavando um buraco e o aprofundando, cavando sua própria cova, colhendo morte. E qual é o caminho para acabar com isso? Arrependimento. Meu irmão, me escute o que eu estou te dizendo hoje à noite. O arrependimento é a única saída para tudo que precisa ser consertado na sua vida. Você quer vencer um pecado? É preciso arrependimento. Você quer salvar um casamento? É preciso ter arrependimento. Você quer consertar a sua vida financeira? É preciso arrependimento. Você quer uma virada na sua vida emocional? Precisa ter arrependimento. Você quer vencer um vício na sua vida? É preciso arrependimento. Sabe qual é o maior problema da alma do homem? O orgulho. O orgulho é o maior problema do homem. Você pode ter todas as qualidades do mundo, mas se você for orgulhoso, você não vai conseguir mudar nada na sua vida. Uma pessoa orgulhosa não reconhece erros. E quem não reconhece erros, não se arrepende. E quem não se arrepende, vive na sepultura. Vive à mercê das maldições geradas pelas legalidades de pecado. Vive debaixo da influência de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Então, tudo o que a pessoa experimenta é roubo, destruição e morte, porque ele está debaixo dessa influência. Agora, se você quer ser curado e liberto, você precisa deixar de lado o seu orgulho. Você tem que colocar de lado a sua reputação e se humilhar diante de Deus. Porque o arrependimento é a saída para tudo. É a saída da mentira, é a saída do adultério, é a saída da homossexualidade, é a saída da pornografia, é a saída do roubo, é a saída dos vícios, do alcoolismo. O arrependimento é a saída da idolatria, da feitiçaria, da fofoca, da inveja. Sabe qual é a saída para a sua impaciência, para a sua ira? Arrependimento. É a única saída. Diga, única saída. O arrependimento é a única saída de toda a morte. Se você está cavando um buraco e continua cavando, meu irmão, vou te falar, não adianta gastar todo o seu dinheiro, nem com psicólogo, nem com remédio. Não adianta ficar pedindo oração para pastor e nem para o irmão da libertação. Não adianta. Não vai resolver. A única saída para você é o arrependimento. Qual era o principal sermão de João Batista? Arrependei-vos. Qual era o principal sermão de Jesus? Arrependei-vos. Qual era o principal sermão dos apóstolos na igreja primitiva? Queridos, a cultura do cristão precisa ser uma cultura de arrependimento. O que é uma cultura de arrependimento? É o hábito de examinar-se a si mesmo, de analisar a si mesmo e de pedir ao Espírito Santo que sonde o seu coração, para te mostrar qualquer coisa errada, qualquer caminho errado que haja na sua vida, mas uma oração com a intenção verdadeira de se arrepender e mudar, de abrir mão. Olha, queridos, durante essa série eu vou ministrar com vocês libertação em várias áreas, mas se você não aprender a se arrepender, não vai acontecer nada. Não vai ter oração mágica. Não existe. Se você não deixar o seu orgulho de lado, você vai sair dessa série do mesmo jeito que entrou, com o pé na sepultura, mesmo estando vivo, mesmo sendo filho de Deus. Diga misericórdia. Se você manter seu nariz empinado e não se humilhar, você vai apanhar, apanhar e apanhar. Vai ficar debaixo do chicote de Satanás. E vai sofrer com o roubo, com a destruição e com a morte, que Satanás produz
na vida, em várias áreas da vida de pessoas que não se arrependem. Mas se você se quebrantar e se arrepender, aí sim você vai experimentar, escute, poder de ressurreição e vida. Poder de ressurreição e vida, que vem da parte de Deus para te resgatar de toda sepultura e restaurar todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Então este é o ponto número 1. Arrependa-se para sair da sepultura. Deus veio para que você tenha vida e tenha abundância. Número 2. Arrependa-se antes que seja tarde. Eu quero ler para você Apocalipse 2:21. Há um princípio tremendo nesse versículo. Apocalipse 2:21 diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Ok. Esse texto aqui está falando sobre Jezabel, ok? E está falando do pecado de imoralidade, mas há um princípio nesse versículo que serve para nós, que pode ser generalizado, tá bom? Que é a parte do versículo que fala, dei-lhe tempo para que se arrependesse. É interessante nós vermos isso, nós vemos que Deus sempre nos dá um tempo para que a gente se arrependa. Mas quando não há temor no coração da pessoa, quando as pessoas deixam o orgulho governar as suas vidas, esse tempo acaba e a destruição chega. Eu vejo que Deus nos dá uma janela de arrependimento. Se eu puder te dar um conselho, eu te diria, use o tempo que Deus te deu e arrependa-se rápido. Dobre o seu coração, chore na presença do Senhor, quebrante-se na presença do Senhor, mude de vida, entregue sua vida ao senhorio de Jesus, confia nele, decida abandonar o pecado, viva em quebrantamento e use a janela que Deus te deu para se arrepender. Sabe por quê? Porque o tempo de se arrepender acaba. Bom, deixa eu te explicar o que essa expressão significa, o tempo de se arrepender acaba. Eu tenho que explicar ela, ok? Presta atenção. Do ponto de vista do perdão, sempre vai ter tempo para você enquanto você tiver vida. Deus sempre vai te perdoar, sempre vai. Mas do ponto de vista da restauração, chega uma hora que é tarde demais. Não deixe esse ponto chegar na sua vida. Renda-se. Mude de caminho. Por exemplo, Davi foi uma dessas pessoas que demorou demais para se arrepender. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas, olha, quando Davi estava vivendo um dos melhores tempos da sua vida, do seu reinado, de muitas vitórias, de muitas conquistas, o seu exército conquistava tudo à sua volta, o reino estava crescendo. Mas um dia, Davi fica no palácio e olha da sacada e vê uma mulher tomando banho. Essa mulher era Batseba. E Batseba, Davi manda chamar essa mulher e comete adultério com ela. Ela era uma mulher casada e ela era a mulher de um dos oficiais de Davi que estava na guerra por ele. Mas qual foi a atitude de Davi depois do pecado? Ele se sentiu culpado, mas ele não se arrependeu. Entenda isso, sentimento de culpa não é arrependimento. Davi sabia que a lei de Deus, declarava que era réu de morte a pessoa que tinha cometido adultério. Então Davi teve medo e se sentiu culpado, mas ele não se arrependeu. Pelo contrário, sabe o que Davi fez? Ele fez todo o esforço possível para esconder o seu pecado. Inclusive, um dos seus esforços foi matar Urias, marido de Batseba. Mas acontece que todo esforço que Davi fez para esconder o seu pecado foi inútil. Porque Deus revelou ao profeta Natã o que Davi tinha feito. Então vem Natã, Davi, conversar com Davi. E Deus sempre nos dá uma última chance. Deus sempre nos dá outra chance. E Natã vem e faz um monte de perguntas para Davi, mas Davi, mais uma vez, faz de tudo para esconder o seu pecado. Ele não confessa. Ele não abre o jogo. E ali fechou uma janela para Davi. O tempo do arrependimento fechou para Davi. E a sentença que Natã trouxe para Davi, daquele momento em diante, uma maldição se instalou na casa de Davi. A partir daí,
o que se vê na vida de Davi é morte, roubo, assassinato e destruição. A mulher, Batseba, engravidou. Aí Davi assassinou o marido dela, um homem fiel a Davi e ao seu exército. E Davi o assassinou para encobrir seu adultério. Depois que Davi fez isso, uma maldição de violência, de imoralidade, que estavam relacionados ao seu pecado, de assassinato, morte, se instala na casa de Davi. Embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi viveu na sepultura nessas áreas na sua vida. Isso estava na casa dele. Violência, assassinato, morte. Sempre estava na vida de Davi. Sempre, até o fim. Aí Batseba engravidou, certo? O filho de Davi com Batseba ficou enfermo e morreu. Um dos filhos de Davi, Amnon, violentou, estuprou a sua irmã Tamar. Eu falei para vocês dessa história quando eu preguei sobre lascívia, lembra? Aí o outro filho de Davi assassinou Amnon. Depois, mais tarde, esse filho, Absalão, ele se revolta contra o próprio pai, contra Davi, e perseguiu Davi para tentar matá-lo. Lá no Salmo 42, versículo 1, um versículo muito interessante que as pessoas não entendem ele. É um versículo que fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você sabe o que significa esse versículo? Você sabe quando é que a corça anseia por águas? Deixa eu te dizer. O único momento em que ela anseia por águas é quando ela acaba de fugir de um predador. Porque quando a corça foge do seu predador, em poucos minutos ela gasta 80% de todas as suas reservas de água. E ela fica tão cansada, tão fatigada, que ela fica desesperada por água. Agora olha só, quando Davi escreveu esse versículo aqui, sabe o contexto? Ele estava escondido em uma caverna, fugindo da perseguição de Absalão que queria matar ele. Tem muita gente que usa esse versículo para falar de intimidade com Deus, mas o contexto não tem nada a ver com intimidade com Deus. Davi está falando aqui: Deus, eu estou cansado de ser perseguido. Deus, eu estou cansado de ser a presa. Eu preciso de refresco, eu preciso de água, eu preciso de descanso. As minhas energias estão drenadas, eu não aguento mais. Então não é um salmo de intimidade, é de desespero, de desabafo. Mas olha as consequências da vida de Davi. Absalão, que tinha assassinado o irmão, que estava perseguindo o pai, quando ele escreveu isso aqui, agora ele é assassinado pelo chefe do exército de Davi, Joabe. E eu digo assassinou porque mesmo eles estando em guerra, porque o exército de Absalão estava lutando contra o exército de Davi, mas Joabe tinha ordens expressas de Davi para não matar Absalão. Mas ele o encontrou lá pendurado em uma árvore pelos cabelos, foi lá e o matou contra a ordem de Davi. Foi assassinato. Então Davi se arrependeu? Sim. Ele foi perdoado por Deus? Sim. O problema é que ele demorou demais para se arrepender. E na tentativa de esconder o seu pecado, ele acabou cavando um buraco ainda mais fundo. Está lembrando do Salmo 7, que nós lemos no início? Vamos parar e pensar sobre esse Salmo. De quem Davi está falando no Salmo 7, irmãos? Deixa eu te falar de quem que Davi está falando. Ele está fazendo uma reflexão da própria vida dele. Ele está lembrando da própria história. E ele está lembrando como o arrependimento tardio trouxe tantas consequências terríveis na sua própria vida. Então lá ele está falando que quem não se arrepende sofre as consequências. Ele fala também que aquele que pratica o mal sofre uma desilusão. Que desilusão é essa? Quando ele vê ali da sacada Batseba e pensa que podia ter um romance com ela sem ter consequências. O que era isso, irmãos? Era uma ilusão. Era a ilusão do pecado. Davi está falando sobre ele mesmo, que ele estava iludido e cego diante do pecado naquela hora. Aí depois também ele fala da maldade do homem, que a maldade do homem volta para ele mesmo, e que a violência que o homem pratica cai sobre a sua própria cabeça. Quem passou por isso? Ele mesmo, quando assassinou Urias.
A imoralidade de Davi se voltou contra ele mesmo, se manifestou dentro da sua própria casa, e a violência que ele praticou contra Urias no assassinato caiu sobre a sua própria casa, sobre os seus filhos. Um irmão assassinou outro irmão, foi assassinado também. Então, essas são conclusões que Davi tirou analisando sua própria vida. Agora, o que é tudo isso? Maldição que vem pela falta de arrependimento. É por isso que Davi começa o salmo dizendo: se o homem não se arrepende. Davi esperou demais para se arrepender. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele demorou demais para se arrepender. Ele perdeu seus filhos e perdeu a família. Ele teve um reino, mas ele perdeu todo o resto, porque ele foi lento para se arrepender. Lento. Não espere na sua vida até que seja tarde demais. Não deixe a destruição chegar. Não tenha a mesma atitude de Davi. Arrependa-se antes que seja tarde. Lembra de Apocalipse? Dê-lhes tempo para se arrepender. Olha, meu irmão, vai chegar uma hora que do ponto de vista da restauração será tarde demais. E as consequências serão irreversíveis. Então arrependa-se hoje. Não espere uma desgraça acontecer na sua vida. Por último, número 3. Quero que você guarde isso no seu coração, esse tópico. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nessa série você pode se ver enquadrado em alguma área de libertação. Alguma área que você já pediu perdão várias vezes, mas não conseguiu vencer aquele pecado. Já lhe ocorreu que você precisa de ajuda? Deixe-me te dizer, nós estamos aqui por você. A igreja tem várias pessoas que podem orar com você e manter um relacionamento de prestação de contas com você, para te ajudar a andar para fora dessas prisões. Escute, por favor. Você não está sozinho. Nós estamos aqui por você. Ligue para nós, ligue para a secretaria ministerial, fala: eu preciso de atendimento. Tem várias pessoas aqui, vários pastores, pessoas discretas, confidenciais, que vão te ouvir e que vão guardar sigilo absoluto de tudo o que você trouxer para um atendimento de libertação. Então você não tem que viver uma vida secreta. Nós não estamos aqui para te julgar, meu irmão. Nós estamos aqui para te dar a mão, para te ajudar. Mas depende de você procurar. Não espere. Não espere até semana que vem. Não espere algo de ruim acontecer na sua vida para você decidir: eu quero mudar. Não espere que uma maldição se instale para que você decida mudar. Não espere. Você perdeu a esperança da libertação? Procure ajuda. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, que nós, pelo fato de sermos imperfeitos, nós precisamos de 3 coisas: fé, esperança e amor, para nos mantermos saudáveis. Fé, esperança e amor. Agora escuta. Fé, esperança e amor. Sabe uma das coisas que mantém muitas pessoas em prisões? Falta de esperança. Pessoas que já tentaram tantas vezes e falharam, que elas acabam pensando: eu nunca posso ser liberto. Eu nunca vou conseguir. E através da opressão do pecado, Satanás acaba roubando a esperança da pessoa. E quando isso acontece, não demora muito tempo até que a fé e o amor também se esfriem do coração da pessoa. Fé, esperança e amor. Olha, hoje em dia tem muito crente nas igrejas por aí que eles são firmes na igreja, mas eles perderam a fé, a esperança e o amor. Mas principalmente perderam a esperança. Perderam a esperança de serem livres. Perderam a esperança de transformação. E quando alguém perde a esperança, o coração vai se esfriando. E ela perde a fé, ela perde o amor. Sabe aquele amor, aquela paixão por Deus? Desaparece.
Sabe aquela vontade de servir a Deus? Desaparece. Meu irmão, se você também está nessa, se esse é o seu caso, procure ajuda. Nós estamos aqui para te dar a mão, para te ajudar. Se você der esse passo, procurar ajuda, nós vamos te ajudar. Vamos marcar um atendimento para você. Eu sei que nós estamos em pandemia, não tem problema. A gente faz atendimento online, videoconferência. Você pode ser atendido online. Ok? Não tem problema, eu quero que você saiba, você não está sozinho. E você não pode, não deve viver uma vida secreta, porque a força do pecado está no oculto. Se você traz o seu pecado para a luz, se você se deixar ser conhecido, você será liberto. Saia do escuro, saia do secreto. Em nome de Jesus, nós estamos aqui por você. Eu quero dizer que chegou a hora de nós nos quebrantarmos diante de Deus como igreja. Para que Deus nos livre de todas as prisões. Nós precisamos chegar àquele ponto de dizer assim: Deus, não dá mais. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero ser uma farsa. Eu quero santidade. Se você está vivendo em pecado, arrependa-se diante de Deus. Chora, grita, faça o que for preciso. Deixe de lado o orgulho, a reputação. E arrependa-se. Meu querido, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar do seu passado. Preocupe com o seu futuro. Hoje é dia de arrependimento para nós. É dia de nós rasgarmos o coração na presença de Deus. Como igreja, individualmente. O que tem controlado a sua vida? Que pecado tem sido recorrente para você? Pense em áreas da sua vida. Feche seus olhos agora, onde você está. Pense na sua vida pessoal. Pense no seu caráter, na sua moral, na sua vida financeira, sua vida espiritual, a sua relação com o mundo lá fora. Enfim, o que Deus está falando com você hoje? Lembra quando nós encerramos na semana passada? Eu disse para vocês, se o Espírito Santo falar com você, não endureça o seu coração. Amoleça o seu coração agora, a mensagem do Espírito Santo. Há pecado na sua vida? Que pecado há tem? Falta de perdão, ódio, violência, agressividade, ira. O que é que tem dentro da sua vida? O que tem no seu coração? Vícios, amor ao mundo, bebedices, idolatria, desobediência à palavra de Deus. Como está o seu caráter? Será que há desonestidade na sua vida? Mentiras, furtos, roubos na sua vida? Como anda a sua vida financeira diante de Deus? Você vive debaixo de avareza, de amor ao dinheiro? Infidelidade nos dízimos, ofertas? Algo na sua vida? Como anda a sua vida moral? Será que há pecados sexuais na sua vida? Sexo fora do casamento? Namoro impuro? Sexo no namoro? Adultério? Pornografia? O Senhor está chamando a igreja para se arrepender. Nós vamos ministrar a igreja em todas essas áreas, mas tire esse tempo agora. E comece a dizer ao Senhor, comece a dizer na presença de Deus, o que é que o Espírito Santo está apontando na sua vida hoje, dizendo, eu quero isso fora da sua vida. Comece a dizer diante de Deus, Senhor, eu lanço isso fora, eu entrego, eu abro mão, eu renuncio o pecado nessa noite, em nome de Jesus. Aproveita que você está de máscara, ninguém está te ouvindo, e ora e sussurra. Aproveita agora esse momento, porque hoje é noite de cadeias serem quebradas, hoje é noite de grilhões serem destruídos, hoje é noite de você ser visitado pelo poder de Deus.
Hoje é o dia. Deixa o Senhor ministrar o seu coração agora. Eu quero te dar toda a liberdade. Se você quiser se mover do seu lugar, se você quiser se ajoelhar,